Graça e paz a todos. Vamos dar uma estudada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17, fala sobre a viagem de Paulo à Macedônia e pela Grécia. E a partir do versículo 17 diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, então Paulo mandou chamar os presbíteros, os responsáveis pela igreja. Não são várias denominações não, tá? Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Então, Paulo está proclamando o Evangelho de Cristo. Por isso que ele reuniu todos os presbíteros daquela cidade. Justamente, não para poder falar aqui de doutrinas humanas, como muitas pessoas adoram fazer divisões. Paulo estava apenas colocando a casa em ordem. Versículo 19. Servia ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Quer dizer, tinha no meio deles, da igreja, falsos cristãos, judeus, querendo deturpar a sã doutrina. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Tá? Não foi de igreja não. Denominação em denominação, de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, compelido forçado, obrigado. Então, o apóstolo Paulo ele era forçado, ele era obrigado, compelido pelo Espírito Santo. Ele não tinha seu livre-arbítrio, ele era dirigido pelo Espírito de Deus. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O apóstolo estava sabendo que prisões e sofrimentos o esperavam. Diferente do que hoje a gente passa na Igreja Universal, Igreja da Graça, em muitas outras igrejas aí, que Deus quer que cada um de nós sejamos muito felizes aqui na Terra. Que todos nós temos que desfrutar de todas as riquezas do mundo. Se não estiver desfrutando, alguma coisa está errada em nossas vidas. O Evangelho é totalmente mundano que se prega hoje. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava indo de casa em casa e ele estava diante de todos os presbíteros para poder ensiná-los como eles tinham que fazer. Que o Evangelho não era por obra alguma, não é porque você deixa de adulterar, fornicar, assassinar, adorar. Não, é pela graça divina. A gente é salvo justamente crer em Jesus Cristo, a gente já é salvo. E, consequentemente, a gente faz as obras do Senhor. Isso vem naturalmente. Então aqui fala, versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Amados, o apóstolo falou, não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Hoje em dia, nós vivemos numa época, na geração, a gente vê os ícones da televisão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. A gente vê essa propaganda voraz sobre a ideologia de gênero.
e ela está querendo se infiltrar nas escolas para ensinar as crianças. Então você já começa a entender como é que vai ser o futuro. Até a Bíblia, já estão querendo começar a querer atualizar a Bíblia. E quando a gente proclama o Evangelho, fala do Evangelho, de uma forma com mansidão, não com arrogância, porque pecadores todos nós somos, amados, nós sabemos que todo aquele que pratica o pecado está a caminho do inferno. Não é somente os homossexuais, os que praticam a sodomia, mas aqueles que praticam o adultério. Aqueles que são casados direitinho, vivem bem, não faz mal a ninguém, mas estão numa segunda aliança, isto é adultério, vão para o mesmo lugar. Uma pessoa que pratica a imoralidade sexual, sai com um par, sai com uma pessoa todo final de semana diferente. Mas se a gente tem um filho que está vivendo com o seu namorado ou a namorada, mesmo que esteja sendo fiel a eles, estão vivendo como se fosse um matrimônio, isso é uma fornicação. Vão para o mesmo lugar do que aquele que é promíscuo, que sai toda semana com uma pessoa diferente. Então, nós temos que parar da hipocrisia, meus amados. Ser praticante da homossexualidade leva ao inferno? Claro, mas também o adultério leva, a fornicação leva. Então, um não exclui o outro. Hoje em dia a gente não pode proclamar sobre essas coisas. A igreja não proclama nem sobre o adultério. Fala que os adúlteros não herdaram o reino de Deus, mas eles têm seu entendimento diferente de adultério. Falo que adultério é quando a gente está casado e sai com a terceira pessoa. Mas se a gente se divorciar, não é adultério. E a gente sabe que isso é adultério. Porque nós só podemos nos casar com outra pessoa depois do divórcio só se o nosso cônjuge morrer. E hoje em dia também eles nem falam isso, hein? Agora, para falar do homossexualismo, eles falam. Não que eles estejam errados, mas nem isso a gente pode falar mais, que é homofobia. Estão calando a boca da gente, mas nós não podemos nos calar, mesmo que isso leve à prisão. O apóstolo Paulo sabia, quando ele falou aqui, ele falou o que acontecerá? Só sei que em todas as cidades, versículo 23, volta lá. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então o apóstolo Paulo já sabia disso. E mesmo ele sabendo dessas coisas, ele não deixava de proclamar o Evangelho. Tanto é que eu vou aqui para vocês, vamos lá, vai ser um pouquinho longo, mas vamos estudar isso direito, vamos? Ezequiel 33 fala sobre o sentinela. Amados, vamos estudar, vamos lá. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Fale com os seus compatriotas e diga-lhes, : quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, o apóstolo Paulo foi sentinela. Nós temos que ser sentinelas. Nós não podemos. Não julgueis para não ser julgado. Isso aí é palavra de quem não conhece a Bíblia, tá? Para começar. Então tá. Quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência do sentinela, e a espada vier e tirar a sua vida, o sentinela, será responsável por sua... Esse que ouviu a trombeta, que o sentinela advertiu, mas ele não ligou, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. No caso, a gente adverte que se casar com uma outra pessoa, mesmo divorciado, é adultério, e ele não der atenção a isso, e assim mesmo que se casar, esse homem que se casou com a outra pessoa, ele vai ser responsável pela sua própria morte. Mas você falou. Falar, meus amados, não é ser chato, não. Importante você falar, advertir. Vocês encontram uma pessoa da igreja. Essa pessoa da igreja, ela está no matrimônio já há meses, anos, seja o que for, e vive direitinho com essa segunda aliança. Você vê isso.
sabe que isso é adultério, mas tem medo de falar porque o pastor da tua igreja pode te advertir. Deixe que o seu pastor te expulse da igreja, meus amados. Vocês têm que chegar para aquela pessoa com toda a sabedoria do mundo, porque ele pode ser ainda um fraco na fé. Você tem que esperar o tempo, mas não é esperar eternamente. Você tem que falar para ele sobre o adultério. O que é o adultério? Indicar ele, estude 1 Coríntios 7, estude toda a Bíblia, mas para ele ser divertido do mau caminho. E se você vê que essa pessoa ainda está estudando, mas ela continua nas práticas dela, você com toda mansidão e carinho, você vai lá e fala para ele. Mesmo que isso cause a expulsão sua dessa igreja. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Exemplo. Vocês estão vendo que tem um irmão pecando. Como eu acabei de citar aí, um que já está casado numa segunda aliança. E vocês ficam calados. Não vou falar porque o meu pastor da minha igreja pode me expulsar da congregação. Eu não vou falar porque eu posso causar repreensão aqui. Vocês ficarem quietos. Aquele homem ele vai morrer por causa do seu adultério. Mas vocês serão responsáveis pela morte daquele homem. Versículo 7. Filho do homem, eu fiz de você um sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser a um ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu o considerarei responsável pela morte daquele ímpio. Eu não acho justo. Ele está pecando, ele resolveu se casar com outra pessoa, ou ele resolveu se casar com o mesmo sexo. Salvação é individual. Mas se você sabe que aquilo é pecado, você tem que ir lá servir como sentinela do Senhor. Você não é cristão? Está com medo de quê? Tenho medo de ser taxado como homofóbico. A única coisa que pode acontecer com você é ir para a prisão. Olha a história dos apóstolos. Todos eles sofreram perseguições, prisões, açoites. Que cristão vocês são, meus amados? O Hélio é fácil falar. Não, realmente, falar é fácil. Quem é que quer ser açoitado? Quem é que quer ser preso? Quem é que quer ficar anos no deserto enquanto o cônjuge que se foi está se deleitando nos prazeres da vida? Enquanto a gente fica aqui clamando pela salvação deles. Quem é que gosta disso? Versículo 9. Entretanto, se você, de fato, advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele não aceitar a sua advertência, ele morrerá por sua iniquidade. E você estará livre de sua responsabilidade. Você falou, você serviu como sentinela. Se casar com outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja uma ótima pessoa, mesmo que você já tenha tido filhos com essa pessoa, constituiu família, mas é uma segunda aliança, e o seu primeiro cônjuge ainda vivo, isso é adultério. Mas se você falou, você não vai ser responsável se ele continuar nessa segunda aliança. Você serviu como sentinela. Versículo 10. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo. 2 pontos. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano. O Senhor, que não tem o prazer na morte dos ímpios, antes tem o prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. É isso que Deus quer. Quando Deus levantou a gente no deserto do casamento, da família, é para que nós viemos a pregar o Evangelho. E não é para que a gente desista, dá uma banana para o cônjuge, que cada um de nós aqui, meus amados, nós temos total condições de arranjar uma outra pessoa. Uma pessoa, e ser feliz com essa pessoa. Mas a felicidade do mundo
só traz morte. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Deus levantou, tocou no nosso casamento para que nós proclamássemos o quê? Que o segundo aliança é adultério. Para que nós perseverássemos, para que tivéssemos testemunho e testemunhar as pessoas que o Senhor é aquele que ama a família. Ele não tem prazer na morte do seu cônjuge que se foi, que ele é um descrente. E pulando aqui para o versículo 12, diz assim, ó: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência. Então, o que adianta? O homem fez teologia, o homem é um pastor há 10 meses, 10 anos, há 60 anos, seja o que for. Mas se ele se desviar dos seus caminhos, Deus não vai se lembrar daqueles anos todinhos de justiça. Não vai. A retidão do justo não o livrará se ele voltar para a desobediência, porque não é por obras, não é por todas as obras que ele fez. E a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Vivi 50 anos na minha vida na imoralidade sexual. Mais da metade da minha vida. Hoje, o que aconteceu? Hoje eu sou liberto em Cristo Jesus. Eu sei que tudo aquilo que eu fazia só levava à morte, não ganhei nada com isso. Tudo que um dia foi maldição, hoje é bênção na minha vida. Então, meus amados, vamos voltar lá. Eu poderia ler mais aqui, mas vai ficar muito extenso. Vamos voltar lá para o Atos dos Apóstolos, para terminar. Eu tinha parado no versículo 27, agora no versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. Lembram quando o apóstolo estava reunido com vários bispos? Ele estava ensinando a eles como eles deviam agir, porque eles não viriam mais a face do apóstolo Paulo, para colocar em ordem a igreja do Senhor. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Então, para vocês verem, lobos ferozes penetrarão no meio da igreja e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmo, entre os cristãos, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Olha como isso é, meus amados. No nosso meio, tem pessoas que a gente pensa que é um grande pastor, um grande teólogo, que está torcendo a verdade. No nosso meio, Satanás está no nosso meio. E hoje em dia isso está tão explícito que as pessoas não conseguem enxergar quando tem lá. Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas temos lá um teólogo, um homem formado, ou um pastor há anos, que fala lá com muita eloquência, fala muito bem o hebraico, o aramaico, o grego, o latim, que é padre, que é pastor da presbiteriana, é pastor da pentecostal, são pessoas famosas na internet. Aí chega lá, eles falam 99% de certeza, mas no meio tem uma heresia. É o suficiente para poder fermentar toda a massa. E as pessoas seguem essas pessoas. Repetindo, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Atrair vocês, meus amados. Paulo estava advertindo os bispos, presbíteros daquela cidade, para eles tomarem cuidado, ter atenção, que no meio deles, inclusive até de alguns presbíteros ali, poderia ter um deles que torcerão a verdade. Para a gente vigiar. Vigiar. Um dia desse, no meu canal, aliás, eu tinha entrado no canal de um teólogo da igreja presbiteriana, que ele estava falando sobre contribuição das igrejas. Aí eu deixei só uma advertência ali. Uma pessoa, depois de alguns dias, quem é você para falar do teólogo tal? Eu respondi para ela, amada, eu sou o Hérito. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é o tal teólogo? Quem é você? Quem é o Ériton? E sim, Cristo.
As pessoas têm que parar de adorar homens. As pessoas falam mal dos católicos, que eles adoram imagens, mas tem um bando de hereges adorando homens. Hereges mesmo, eu não tenho dó de falar isso não. Adorando homens. É tão idólatra quanto o católico. Se bobear, tem muito mais católico que vai ser salvo do que muito mais evangélicos. É uma hipocrisia até tremenda, meus amados. É uma falta de estudo bíblico. As pessoas não estudam a Bíblia e querem refutar aquilo que está na Bíblia. Continuando aqui, ó, versículo 31. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia e com lágrimas. É que eu vivo falando para vocês, meus amados, advertindo vocês. E eu falo isso, não é para vocês acharem que eu sou bambambam, não, que eu não sou não, hein? Eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu sou um servo do Senhor. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu nunca disse que vocês não devem congregar, mas vocês têm que escolher uma congregação que prega a verdade. Ah, Moreto, mas não acho. Então não vão. Você está falando para a gente congregar. Não estou falando para não congregar. Congregar a gente pode ser na casa da gente, com a família, pode ser com os vizinhos. É bom ter a igreja para ir? Óbvio. Mas se a igreja prega heresias, o que vocês vão fazer lá? Isso não é dizer para não congregar. Versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos que são santificados. Não cobicei a prata, preste atenção, meus amados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. O apóstolo Paulo era trabalhador. Ele nunca falou que não era digno de receber pelo seu trabalho alimento, sustento e não riquezas, tá? Tanto é que ele sabia passar fome, necessidade, frio, abundância, porque ora ele tinha, ora as pessoas davam, ora Deus abençoava alguém para poder abençoar ele, ora não. Então não existia um salário pastoral para andar com a camisinha da Lacoste, o apóstolo Paulo, para poder o apóstolo Paulo andar com um carro blindado, cheio de segurança. Não. Isso não existe, meus irmãos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. O apóstolo Paulo preferia trabalhar. Ele gostava mais de dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, acompanharam até o navio. Amados, o Evangelho, cada vez que a gente estuda mais ele, mais claro fica. O Evangelho, ele é feito de mais sofrimento. O Evangelho então quer dizer que a pessoa que é cristã não pode ficar rico? Amados, prosperidade. Se vocês acham que prosperidade é ter carro blindado, prosperidade é ter roupas de marca, prosperidade é viver viajando, prosperidade... Amados, prosperidade é você ter uma vida com o Senhor, tendo muito ou pouco, tendo roupas de marca ou não. Prosperidade é vocês viverem com saúde ou não. Prosperidade é vocês passando por essas aflições, batendo Cristo em vocês. Prosperidade é vocês verem, olhar para o seu lado, ver o seu cônjuge ao lado de vocês, adorando ao Senhor, os seus filhos adorando ao Senhor. Essa é a verdadeira prosperidade. Nós estamos apenas de passagem nesse mundo. Eu entendo cada um de vocês aí que estão passando pelo dilema do cônjuge que largou vocês. Não foi diferente comigo, não. Eu vivi a minha vida quase toda achando que eu era o tal, que minha esposa estava nas minhas mãos. O Senhor me colocou no meu lugar, dizendo que tudo é dele, tudo pertence a ele. E ele tira e dá na hora que ele bem entende.
por eu entender isso, que eu vi que a minha esposa precisa de salvação. Que a minha esposa precisa do Espírito Santo. Porque se ela está divorciada, se ela está afastada do seu marido, salva ela não está. Então, eu não vou ser o hipócrita de dizer que é fácil. Não, não é fácil, meus amados. Não é fácil. A gente vira chacota de muitos, se não falam, mas pensam. Então vocês têm que perseverar no Evangelho, estudar essa doutrina. É isso que nos dá prazer, meus amados. Eu nem senti esses 6 anos passarem. O Evangelho me supre. Mas agora, eu não estou dizendo que eu quero viver longe da minha esposa, não. Porque as obras de Cristo é nós estarmos juntos e não separados, para que nós sirvamos de testemunho para aqueles que nos veem. Fique os irmãos na paz de Jesus.